From Walt Disney Pictures, when Preston Waters got a blank check. Give that check to your dad. He'll know what to do with it. He did something everyone dreams of doing. $1 million. He cashed it. Imagine se alguém chegasse até você, tirasse um talão, assinasse e te desse um cheque em branco, sem nenhum valor completado. É exatamente isso que acontece no filme Cheque em Branco de 1994, onde um jovem ele tem uma bicicleta danificada e o homem pega o cheque então, assina e dá para ele sem nenhum valor. Essa criança coloca o valor de $1 milhão no cheque e saca esse dinheiro e aí começa o filme. Mas e se eu te falasse que você, advogada, toda semana recebe um cheque em branco e não coloca o valor que você quer? Fica comigo até o final do vídeo que tu vai entender. Esse é mais um episódio do movimento Advocacia Destensionada. O movimento que busca uma advocacia mais próspera, mais leve e mais significativa. Se tu ainda não te inscreveu aqui no canal, te inscreve aqui no canal para não perder nenhum episódio. Se tu já está inscrito, ativa o sininho para cada vez que eu postar um vídeo aqui no canal, que é semanalmente, você seja notificado, avisado e possa logo se informar e ver o episódio que foi postado. Hoje a gente vai falar então sobre esse cheque em branco. Como assim, Gustavo? Um cheque em branco? Mas eu não recebo nem honorários durante a semana. Como tu está falando para mim que eu recebo um cheque em branco? É exatamente isso. O cheque em branco que tu recebe, talvez toda semana ou algumas vezes no mês, se chama contrato de honorários. É exatamente isso. O contrato de honorários é o nosso cheque em branco que muitas vezes a gente não sabendo como lidar, como estruturar ele, a gente não coloca o valor que a gente gostaria que ele tivesse. Eu vou te passar então, neste episódio hoje, 3 estratégias para deixar o seu contrato muito mais lucrativo. É exatamente isso. Você ganhar mais dinheiro com um contrato de honorário mais estratégico. Antes de iniciar, o óbvio precisa ser dito. Eu tenho um amigo meu que eu estou fazendo um processo para ele, a gente acordou um valor, eu não preciso fazer um contrato com ele. Precisa. Para toda a prestação de serviço, você precisa estabelecer um contrato. Por quê? Porque todo contrato, ele não é feito para ser cumprido. Já pensou sobre isso? Quem aqui já escutou sobre contrato de casamento ou pacto antenupcial? Já parou para pensar que um contrato de casamento ele não é destinado àqueles relacionamentos em que duram até que a morte nos separe? Não. Um contrato de casamento, até esse nome está errado, na minha opinião, deveria se chamar contrato de divórcio. Por quê? Porque todo contrato de casamento ele estabelece cláusulas para quando acontecer o divórcio. Ou seja, quando uma das partes não cumprir alguma das obrigações que estão lá estabelecidas. Com o contrato de honorários advocatícios é a mesma coisa. Se todas as partes cumprirem as suas obrigações, as suas partes, as suas parcelas, a gente não precisa nem olhar esse contrato. Mas o problema é que muitas vezes, talvez alguma das partes ou esqueça ou não cumpra uma das obrigações previstas. E é para isso que serve então um contrato. Estar estabelecido no contrato o que se deve, quando se deve e por que se deve. Quem aqui, comenta eu se já aconteceu isso contigo, não fez um contrato de advocacia, já aconteceu isso. Chegou no final do contrato, o cliente esqueceu o quanto devia ou esqueceu os limites da tua atuação. É sobre isso que toda vez que a gente vai prestar um serviço jurídico, então a gente estabelece um contrato. Mas vamos lá, vamos falar então sobre as 3 estratégias para deixar o seu contrato mais lucrativo. Primeira estratégia, estabeleça limites de atuação. O que quer dizer isso? Quantas pessoas aqui já pensaram ou já se depararam com a situação daquele cliente que chega e fala: não, eu quero te contratar para o processo inteiro? Pessoal, isso é muito complexo, porque a gente não consegue muitas vezes prever o tanto de trabalho que vai acontecer.
ou todas as possibilidades jurídicas possíveis de recursos a Tribunal de Justiça, a Superior Tribunal de Justiça ou, quiçá, ao Supremo Tribunal Federal. Então, quando eu digo para a gente estabelecer limites na nossa atuação, eu falo sobre estabelecer contratos de uma atuação fracionada. Eu vou trazer isso para a minha realidade aqui no âmbito do direito criminal, que é inquérito policial. Eu vou trabalhar do boletim de ocorrência até o relatório final do inquérito ou até a remessa desse inquérito ao Ministério Público, para caso o Ministério Público ofereça a denúncia ou peça o arquivamento. Depois, oferecida a denúncia, da denúncia até a sentença de primeiro grau. Depois, da sentença de primeiro grau, ou seja, do recurso cabível da sentença de primeiro grau, até o Tribunal de Justiça e depois STJ, STF e assim por diante. E assim no civil também. Olha, eu vou pagar essa defesa do início até a sentença de primeiro grau, depois recurso de apelação. Qual que é o objetivo disso? É a gente deixar fracionado e estabelecido os limites que a gente vai atuar. Porque é muito interessante que às vezes esse processo aí dura vários e vários anos. E aquele valor que foi contratado lá no início, lá 3, 4, 5, 10 anos antes, muitas vezes já não te satisfaz como advogado ao quanto tu acha que merece pelo trabalho que está desenvolvendo. Tem uma frase aqui do escritório que traduz tudo sobre isso. E eu sempre falo ela para os meus clientes, inclusive. Eu não gosto de ganhar pouco para trabalhar muito. E eu também não gosto de ganhar muito para trabalhar pouco. Então é sobre isso. Eu explico, olha, a gente vai fracionar essa prestação de serviço justamente para que caso saia uma absolvição na sentença de primeiro grau, por exemplo, aqui se estabeleça o fim do processo. Eu não tenho por que te cobrar um processo, eu não vou te cobrar uma defesa até o STF, se daqui a pouco, aqui na minha cidade, aqui no juízo de primeiro grau, tu já vai ser absolvido. Então, é sobre isso. Vamos lá. Estratégia número 2. Estabeleça forma e prazo de pagamento. Quem aqui não conhece, e eu já começo a dar risada porque é muito engraçado, quem aqui não tem aquele colega que tem um contrato de 100 mil reais de algum cliente? E ele fala isso para todo mundo. Não, porque eu tenho um contrato de 100 mil reais. Até apareceu o Silvio Santos agora. 100 mil reais, e ele fica falando sobre isso. Sempre que alguém me chega falando sobre um contrato que é muito grande, de 50 mil, 100 mil, 200 mil, eu sempre pergunto assim, tá, mas como é que é a forma de pagamento desse contrato? E aí, meu amigo, a gente começa a ver toda aquela felicidade, toda aquela vontade de mostrar o contrato se esvaindo. Por quê? Porque muitas vezes esse contrato é de 100 mil, mas não tem forma nem prazo de pagamento. E daí eu vou te perguntar, 100 mil reais em parcelas de 500 reais é um bom contrato? Ele paga as tuas contas? Ele te alimenta? Não. Então é muito importante, e eu estou falando aqui porque eu já passei por isso. Eu já tive contratos lindos de 50 mil, de 70 mil, em que o cliente deu uma entrada de 2 e veio pagando parcela de 500 reais por um ano e depois ele sumiu. E aquele contrato que eu achei que ia me dar o meu carro novo, na verdade, não aconteceu. Então, quando a gente tem forma e prazo de pagamento, a gente consegue ter de verdade um contrato com um valor em que ele é contratado. Ah, custa 100 mil reais? Beleza. Então é 20 mil de entrada? 30 mil de entrada? E essas parcelas mensais? Por quanto tempo? E como que a gente vai chegar a essa forma? Justamente se apurando ou se tendo uma perspectiva mínima de quanto tempo esse processo ele vai durar. Eu tenho uma regra aqui no meu escritório que ela é muito interessante sobre isso. Um contrato que é caro, por exemplo, são defesas em plenário de júri. É um contrato que quando eu digo aqui caro, ele tem um valor agregado maior e que é mais difícil muitas vezes para o cliente pagar à vista, por exemplo. Qual que é a minha regra? 30 dias antes do plenário do júri, esse contrato precisa estar quitado. Por quê? Porque se o cliente não te pagar, dá tempo de você renunciar, de você renegociar com ele ou de fazer várias questões. O que não dá é um dia antes do julgamento, tu ligar para o cliente e falar, viu, tu me contratou aqui por 50 mil, já me pagou 1.000. Tu consegue fazer o Pix dos outros 49 hoje? O cliente não faz, no outro dia tu faz o quê? Tu faz o júri, é lógico. Então a gente estabelecer forma e prazo de pagamento é muito importante. E aqui fica uma dica extra a respeito disso. Existem hoje, eu vou falar aqui sobre o Asas, que é um dos sites
que gerenciam esse tipo de pagamento, mas você consegue, por exemplo, fazer hoje cobrança via boleto programado. Todo mês o cliente recebe um boleto, sem não pagar é protestado. Ou seja, tudo isso automatizado, não precisa ficar pensando nisso, porque essa é uma outra dor de muitos advogados, inclusive já foi minha. De você fazer parcelado e não ter tempo para cobrar. Por quê? Porque a gente está correndo, a gente está fazendo defesa, a gente quer advogar. Advogado é bom com fazer defesa, com advogar, mas não é bom com cobrar conta. Então, esse é uma forma de muitas vezes você ter isso automatizado. O cliente não pagou, vai ser protestado e daí ele vai vir falar contigo, não tenha dúvida. Estratégia número 3. E essa, na minha opinião, é a estratégia mais matadora e lucrativa que você pode aplicar nos seus contratos. Se liga só. Estabeleça cláusulas de bônus. Como assim, Gustavo? Bônus? É justamente isso. Recompensas que você recebe ao fim do processo ou durante ele. É exatamente isso. Recompensas que você recebe ao fim do processo ou durante ele. Se eu chegasse para ti e falasse o seguinte, olha, eu tenho essa caneta aqui da Montblanc. Bonita, né? Ganhei de presente, até por isso que eu tô fazendo aqui, tô feliz. Eu vou te cobrar R$2.000 para talvez tu ter ela. Talvez. Eu vou fazer o máximo possível para que tu tenha essa caneta. Tu compraria de mim? Não, né? Tu vai falar, tá, mas qual que é essa minha garantia? Mas então eu vou chegar ao seguinte, falar, não, mas agora eu tenho uma segunda oferta. Eu tenho um iPhone, que é o 14 Pro Max, e não eu comprei o novo. Eu tenho esse iPhone por R$7.000, mas ele tá aqui, ó. Tu leva ele hoje. Tu quer? Eu aposto que a maioria das pessoas, quiçá todas, vão falar, não, eu quero. Por quê? Porque tu já tem ele. Não é uma expectativa isso chegar. Isso acontece com a cláusula de bônus. A cláusula de bônus, ela é uma recompensa ao advogado por algo que o cliente já recebeu. Olha que interessante. É uma recompensa ao advogado por algo que o cliente já tem, já recebeu. É justamente sobre isso. Então vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, cláusula de êxito por uma absolvição. Olha, se o cliente for absolvido, o advogado recebe mais X mil reais ou tantos por cento do contrato inicial de bônus. Essa é uma possibilidade. Mas além disso, ainda é possível cláusulas de bônus por um êxito parcial. Por exemplo, vou dar um exemplo de um júri aqui, que é a minha prática. Se for absolvido, são 50% do valor inicial do contrato de bônus. Mas se eu tirar uma qualificadora, são 25% do valor inicial contratado. Percebe? Eu não ganhei totalmente o processo, mas eu tive um êxito parcial e sobre isso eu consigo então cobrar um bônus do cliente. Mas ainda, e aqui está uma sacada que há pouco tempo eu venho utilizando e que muitos clientes têm entendido como fundamental, que é as cláusulas de bônus por vitórias durante o processo. A gente falou aqui sobre bônus no final do processo, mas as cláusulas de bônus por vitórias durante o processo? Dá um exemplo, Gustavo. Liberdade. Você é contratado por um cliente que está preso. Tu acha que esse cliente quer ser solto só lá no final do processo? É lógico que não. Ele quer ser solto quanto antes possível. Já pensou então em fazer uma cláusula que no momento em que ele for solto, você recebe um bônus? Tu tem alguma dúvida que o cliente vai fechar essa cláusula contigo? Porque isso vai demonstrar que além do valor que tu já recebeu para fazer o trabalho, ou seja, o prolabore, você ainda vai se esforçar o máximo possível para, antes do final do processo, tu colocar em liberdade. E no momento que ele está em liberdade, ou seja, que ele já tem o que ele quer, ele vai te pagar essa cláusula. A cláusula de bônus, eu costumo explicar para os meus clientes que ela significa mais ou menos o seguinte: ela é a cenoura na frente do cavalo. O que quer dizer isso? Quem aqui já não teve algum cliente que veio te procurar, que tinha um advogado, pagou esse advogado lá no início, há 3, 4, 5, 10 anos atrás, e agora não consegue nem falar mais com esse advogado? Por quê? Porque o advogado recebeu os honorários lá no início, já gastou 20 vezes esses honorários e não quer mais saber desse processo. Por quê? Porque ele não tem nenhuma vantagem com isso. Quando a gente estabelece cláusulas de bônus nos nossos contratos, naturalmente a gente fica motivado até o último minuto da partida. Aos 45 do segundo tempo do processo, tu está motivado a chegar ao teu êxito, a chegar ao resultado que tu foi contratado e que tem um bônus ainda, dinheiro. Tu explicando para o teu cliente, ele vai entender, nossa, é lógico,
Eu quero um advogado que esteja até o último minuto motivado, querendo dar minha liberdade, alcançar a procedência da minha ação, conseguir que eu seja absolvido. Essas 3 dicas são infalíveis para que você traga mais lucratividade ao seu processo. Ou seja, estabelecer limites na tua atuação, estabelecer forma e prazo de pagamento e ainda bônus para cada vitória que tu tiver no processo. É sobre isso. E a mensagem final que eu gostaria de deixar aqui sobre esse assunto, sobre contrato de honorários advocatícios é: a forma, a proposta de honorários que você passa ao seu cliente, ela é sempre tua. O cliente pode aceitar ela ou não. O mais importante sempre é que, assinado o contrato, você se sinta valorizado e pronto para dar o teu melhor por esse novo cliente, por esse novo contrato que foi pactuado. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Se vocês gostaram do episódio, comentem aqui embaixo, compartilhe com algum colega teu que precisa saber sobre essas estratégias para tornar o teu contrato mais lucrativo. Ainda, se tu é daquelas pessoas que, assim como eu, gostam de um resuminho de tudo que foi falado nesse episódio, vai lá no meu Instagram, Gustavo da Luz ADV, me segue, senão tu não consegue mandar mensagem, e me manda nas mensagens lá no DM, contrato de honorário, tudo junto, que eu vou te mandar, então, esse resumo sobre esse episódio. Ainda, se tu é uma dessas pessoas que quer acelerar a tua advocacia, quer acelerar a tua evolução, o teu sucesso e pegar todas essas estratégias, todas essas dicas que o movimento Advocacia Extensionada tem e ter isso de uma forma mais personalizada e mais profunda, nos chama aqui no nosso WhatsApp, que vai aparecer aqui embaixo, e agenda uma reunião comigo para a gente falar cara a cara, eu te passar tudo que for necessário para te auxiliar na tua advocacia, no teu sucesso e, por que não dizer, na tua vida. Até mais.